Pai Senhor, meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor hoje com o tema Quando a vida abandona, ou quando nos sentimos abandonados na vida. Salmo capítulo 9, verso 10. O Senhor, aquele que te conhece, confia em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Um dos conceitos mais terríveis da nossa vida é o término definitivo de um relacionamento muito estimado. Quer que o chamemos de abandono, renúncia, desistência ou divórcio, a situação retrata uma linha desenhada no relacionamento, uma linha divisória que rapidamente se transforma num fosso profundo entre duas pessoas, distanciando-as uma da outra. E uma das consequências de ser abandonado é que ameaça nosso sentimento de autoestima. Eu não valia nada, de forma que fui abandonado, dizem algumas pessoas. Havia algo de errado em mim, de forma que ninguém me queria. É muito confortador saber que Deus jamais abandona aquele que o ama. Outro tipo de solidão é a solidão a dois. Muitas pessoas estão acompanhadas e se sentindo sós. Muitos crentes estão com Deus e se sentindo sós. Eu não sei se você já teve a impressão de estar em meio a um tanto de gente e mesmo assim a solidão está ardendo no seu coração. Será que Deus abandona a você e a mim em tempos difíceis? Salmo capítulo 9, verso 10 diz: É em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E o Salmo 27:10 é: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. 2 Coríntios capítulo 4, verso 9, é perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Um Deus que busca e uma pessoa que busca acabam por se encontrar. Deus jamais abandonará aquele que o busca. Mesmo que todos o abandonem, Deus jamais o abandonará. Gênesis capítulo 37, verso 28, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata. Aos israelitas, estes levaram José ao Egito. Nesse caso, é um exemplo de um homem que foi abandonado pela família. Mas diz em Gênesis capítulo 39, versículo 3, e o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Deus não abandonou José. Às vezes sentimos que todos estão contra nós, mas Deus sempre está por nós, porque seu amor por nós é profundo e duradouro. Deus jamais abandonará o seu povo. 1 Samuel capítulo 12, verso 22, é, pois, ó Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo escolhido. Deus jamais deixará aqueles que nele confiam e que o amam. Quando você se sentir abandonado ou abandonada, não desista de Deus. É promessa dele e ele não voltará atrás. Nosso sofrimento não significa que Deus nos abandonou. Deus tem compaixão e uma recompensa eterna para os que sofrem. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. É depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Abandonar Deus proposital e completamente é a única maneira de conseguir que Deus o abandone. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. E tendo se retirado de Saul o espírito, é a única vez que Deus abandona alguém, é quando esta pessoa abandona em primeiro lugar, proposital e continuamente. Existem coisas que devemos abandonar para que tenhamos maior comunhão com Deus.
Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. E por amor do qual perdi todas as coisas, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, confortando-me com ele na sua morte. Abandonar as coisas que nos separam de Deus é a melhor forma de garantir que não abandonaremos a Deus. Agarrar-nos às distrações pecaminosas põe em risco nossa caminhada com Deus. Devemos, nesses dias cheios de relativismos, abandonar certas coisas. E disse ao homem: eis que o temor de Deus é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Efésios capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. E despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo de hipocrisias e inveja e toda sorte de maledicências. O pecado persistente nos leva a abandonar a Deus. A virtude persistente nos leva a abandonar o pecado. Então, qual é a promessa de Deus? E de maneira alguma te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Eu não sei como você se sente hoje, eu não sei como está o seu coração. Se você se sente uma pessoa abandonada ou abandonado. Se você se sente que o mundo abandonou você, que as pessoas abandonaram você. Acontece que Deus jamais te abandonará. Por mais que esse sentimento esteja perdurando em seu coração, por maior solidão que você sinta e desamparo, escute, Deus ama muito você e Ele jamais deixaria você por qualquer outra coisa. Mesmo que você se sinta distante dele, ou afastada ou afastado dele, busque ele agora de todo o seu coração. Volte-se para ele com toda a sua alma. Em nome de Jesus, todos os dardos inflamados do maligno que tem se levantado contra a sua vida, para que você viva amargamente ou de forma amargurada. Se você orar ao Senhor, esses dardos inflamados do maligno cairão por terra e Cristo será glorificado na sua satisfação, na sua felicidade. Portanto, se você está se sentindo só em meio à multidão, se você sente que você vive um casamento falido, uma solidão a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, uma solidão permanente no seu coração, e isso está consumindo você, e isso está destruindo sua alma. Você acha que o seu casamento já não tem mais jeito porque não há companheirismo, não há relacionamento com profundidade, com amor? Eu te faço um desafio de fé e eu peço para que você se coloque de joelhos, ajoelhado ou ajoelhada na presença do Senhor e o busque de todo o seu coração. E você verá que esta solidão a 2, ou a 3, ou a 5, a 10 estará com seus dias contados pelo poder da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. O justo, orando, pode mudar a história segundo a vontade soberana de Deus, entrando em concordância com a sua vontade. Então, se você está neste momento ouvindo esse programa, sentindo abandonado ou abandonada, recorra ao Senhor de todo o seu coração. Busque a Deus de toda a sua alma. A palavra do Senhor é clara em dizer que Deus não abandona um filho seu. A pessoa que abandona, ou a atitude de abandono, é a mesma coisa que dizer que não ama, que não quer cuidar, que não tem carinho, que não tem afeto. E se existe uma coisa inerente em Deus que faz parte da natureza dele, é o amor. Ele ama profundamente os seus filhos. E por este amor glorioso e eterno, ele deu o seu único filho para morrer por nós, para entregar a sua vida a nós. E este amor é tão profundo, tão grande, tão glorioso,
que ele jamais deixaria um filho seu sem demonstrar esse amor, esse afeto. E abandono é uma das palavras que não combinam com o caráter de Deus. Ele ama, ele simplesmente ama um filho, e ele jamais abandonaria uma filha sua, um filho seu. Por mais que você se sinta distante dele, afastada dele ou afastado dele, escute, ele não te abandonou e ele jamais te abandonará. Confie nele, creia de todo o seu coração, porque Deus pode restaurar o teu casamento, restaurar a sua vida. Ele ama você, você é um filho, uma filha dele. O abandono não faz parte dele, portanto não espere isso de Deus. O abandono faz parte de nós que somos maus, nós o abandonamos. Nós não queremos muitas vezes a presença de Deus na nossa vida, mas ele jamais nos abandonará. Portanto, em nome do Senhor Jesus, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Deus pode reverter a história da sua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus já transformou muitas pessoas que se sentiam abandonadas, que se sentiam uma solidão terrível há 2, há 3, há 10. E Deus mudou essa história de forma tão extraordinária que essas pessoas hoje se sentem acolhidas, amadas, cheias de alegria no coração, porque Deus a amou de tal maneira, de forma tão gloriosa e extraordinária, que essas pessoas hoje se sentem acolhidas por Ele. Portanto, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, volte o seu coração, volte a sua vida para Deus neste momento, onde você está. Confie toda a sua vida a Ele, e eu tenho certeza que essa sensação de vazio que está na sua alma, no seu coração, ela simplesmente irá desaparecer, porque o Espírito Santo irá preencher o seu coração, irá preencher a sua alma, e esse sentimento de abandono, ele irá desaparecer da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte-se a Ele com fé, agora, neste momento, e Ele mostrará para você o quanto Ele te ama, porque Ele é Pai de amor, que cuida dos seus filhos. Querida ouvinte, querido ouvinte, que Deus te abençoe grandemente e que este sentimento de abandono não mais acompanhe você, o seu coração, a sua vida. Que o Senhor seja contigo. O Senhor Jesus certa vez disse que estaria conosco para sempre. Então a companhia dele é presente, permanente. E ele enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. Então você tem a companhia gloriosa e extraordinária do Senhor na sua vida. Não se sinta só, não se sinta abandonada, não se sinta abandonado. Deus não desistiu de você e jamais desistirá. O Espírito Santo está bem aí ao seu lado para te fortalecer, para te restaurar, para te revigorar as forças. Creia e o busque de todo o seu coração. Confie nele de toda a sua alma em nome de Jesus. O Espírito Santo está contigo, está ao seu lado. E ele pode trazer conforto e alívio. E foi para isso que ele foi enviado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está contigo nesse momento de solidão e de abandono. Volte-se a Ele e Ele fortalecerá o seu coração. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Lance fora todo o medo, toda a amargura, toda a solidão, toda a dor da alma que aprisiona você nesse sentimento de abandono. Confie no Senhor e Ele será seu companheiro para sempre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente.